Nessa nossa aula de movimento em várias dimensões, nós já vimos dois exemplos de movimento bidimensional. Um exemplo bem simples e imediato e um outro falando do lançamento horizontal de um projétil. Agora, como terceiro exemplo, nós vamos falar do lançamento oblíquo de um projétil. Nós vamos fazer aqui um problema análogo ao anterior, porém agora nós temos um corpo lançado a partir da plataforma por um canhão que faz um certo ângulo θ com a horizontal. Vamos aqui representar novamente o nosso desnível. Vamos supor mais uma vez que ele possui uma altura h. No outro exemplo, nós tínhamos apenas um corpo, poderia ser um carro, um veículo, ou uma bola de canhão, simplesmente deslizando por essa parte superior com uma certa velocidade e simplesmente caindo nesse desnível. Agora, porém, representando aqui a nossa linha vertical, nós vamos supor que temos aqui um canhão que está disparando um projétil com uma dada velocidade v0, que não é mais localizada inteiramente na horizontal. Na verdade, ela está fazendo um ângulo θ com a horizontal. Essa bala de canhão fará uma certa trajetória curva, atingindo uma altura máxima a partir da parte inferior do desnível, que eu chamarei de h minúsculo. Evidentemente, nós temos a nossa aceleração da gravidade. E eu vou também colocar a origem do nosso sistema de coordenadas no desnível e na parte inferior. Vou representar os versores J, referente à direção Y, e I, referente à nossa direção X. Note que eu mudei a notação. No exemplo anterior, eu representei os versores como sendo Y e X. É importante que vocês se acostumem com ambas as notações. Nós queremos, de forma análoga ao exemplo anterior, caracterizar o movimento. E agora, o movimento vertical não possui mais uma velocidade inicial nula. Vamos colocar aqui as condições iniciais do nosso problema. A nossa velocidade inicial na direção x, ou seja, estou começando a contar o tempo a partir do momento em que o corpo é lançado desse desnível, será a projeção de V0 ao longo de x, ou seja, V0 cosseno de θ. Por sua vez, a nossa velocidade inicial em y será a projeção de V0 na vertical, ou seja, V0 seno de θ. Eu coloquei a minha referência na parte inferior do desnível, então a posição inicial em x será 0. Em x ele começa na origem do nosso sistema de coordenadas. Porém, a posição inicial em y é a altura do desnível, ou seja, h. Estes são os parâmetros do nosso problema. Mais uma vez, o movimento ao longo da direção x será um movimento retilíneo uniforme. É como se a esfera percorresse essa direção com uma velocidade constante, V0 cosseno de θ, aceleração nula. Porém, o movimento ao longo de y será
uniformemente acelerado. Eu tenho em todo o movimento atuante a aceleração da gravidade. Vamos descrever as primeiras equações de movimento, tendo como base as nossas expressões já deduzidas para a cinemática. Vamos aqui à direção x. Temos o movimento retilíneo uniforme, então, nosso x de t vai ser igual ao nosso x inicial, mais a velocidade ao longo de x, que multiplica o tempo. Portanto, substituindo os nossos parâmetros que nós já identificamos, nós teremos que x de t vai ser igual ao x0, que é 0, mais vx de 0, que é a constante, ao longo de todo o movimento, v0 cosseno de θ, que multiplica t. Vamos analisar agora a direção y. Podemos escrever aqui a expressão para a posição y em termos de t. Temos um movimento uniformemente acelerado, então y de t vai ser igual a y de 0 mais o vy de 0, que multiplica t, mais a sobre 2, que é a nossa aceleração, t ao quadrado. Mais uma vez, nós temos que a nossa aceleração g está contra a direção y, então nós teremos aqui um menos g. Com isso, temos que y de t vai ser igual a y0, que é h, mais o nosso vy de 0, ou seja, o v0 seno de θ multiplicando t, menos g sobre 2 t ao quadrado. E podemos também escrever a expressão para a velocidade. Nós temos um movimento uniformemente acelerado, então vy de t vai ser igual a vy de 0 mais a que multiplica t. Substituindo todos os parâmetros, chegamos a vy de t vai ser igual ao vy de 0, ou seja, v0 seno de θ, mais a t, só que a nossa aceleração é menos g. Então temos aqui menos g de t. Essas são as três expressões que nós vamos utilizar ao longo de todo o nosso cálculo. E eu recomendo fortemente que, se você não está reproduzindo todos os cálculos em seu caderno, que pelo menos para seguir o desenvolvimento, copie esta figura e essas três equações. Vamos aqui tratar da altura máxima atingida pelo projétil, que eu chamei de h minúsculo. O que caracteriza a altura máxima? Significa que a velocidade vertical do nosso projétil é nula. Ou seja, o vy. E eu vou dizer que essa altura máxima é atingida em um dado tempo que eu chamarei de t, h minúsculo, é igual a 0. Dessa forma, vamos determinar o th utilizando a equação para a velocidade. Nós temos que o vy em th é igual a 0, porém, o vy é dado por v0 seno de θ menos gth. Então, o tempo que o objeto leva para atingir a altura máxima é dado por v0 sobre g seno de θ. Tendo o th
determinado, podemos agora utilizar a equação para a posição e determinar o h minúsculo, a altura máxima. Temos que y de t, ou seja, o nosso h minúsculo, será igual a h mais v0 seno de θ, que multiplica th, menos nosso g sobre 2 th ao quadrado. Substituindo o th, nós vamos obter que a altura máxima atingida pelo objeto, tendo como referência a parte inferior do desnível, será igual a h mais v0 ao quadrado sobre 2g seno ao quadrado de θ. Queremos agora determinar qual a distância horizontal L que corresponde a essa altura h. Ou seja, queremos determinar essa distância, que eu vou chamar de L minúsculo. Basta que nós substituamos o th na equação para a direção x, para o nosso movimento horizontal. Então, o nosso x de t, que eu chamei de L, corresponde ao nosso x0, que é 0, v0 cosseno de θ, que multiplica o th, ou seja, v0 sobre g seno de θ. Portanto, nós temos que L será igual a v0 ao quadrado sobre 2g seno de 2θ. Quando que o projétil volta a atingir a altura do desnível, a altura inicial, que eu chamei de h maiúsculo? Nós podemos tratar este resultado de 3 formas distintas. E todas as formas devem fornecer o mesmo resultado. Vou colocar aqui a nossa primeira forma. Consiste em simplesmente reconhecer que o nosso problema é simétrico. Então, se ele levou um tempo, th minúsculo, para atingir a altura máxima h a uma distância L, ele vai voltar a atingir a altura do desnível, ou seja, a altura inicial, em um tempo 2th. Portanto, temos que o nosso th será dado por 2v0 sobre g seno de θ. Eu reproduzi aqui a nossa figura e vamos agora determinar o instante em que o projétil volta à sua altura inicial, ou seja, à sua altura h, utilizando também a assimetria do problema. Nós vimos que se o projétil leva um certo tempo th minúsculo para atingir a altura máxima, ele levará o mesmo tempo para voltar a atingir a altura de onde ele partiu. A simetria do problema também implica que as distâncias horizontais percorridas pelo corpo são também equivalentes. Ele voltará a atingir a altura h após percorrer uma distância horizontal L. Então, nós vamos fazer uso dessa nossa constatação e dizer que a posição em que ele volta a atingir a altura inicial é 2L. Vamos substituir na nossa equação para x de t, teremos que
2L é igual a V0 cosseno de θ, que multiplica o nosso TH. Com isso, nós temos que TH é 2V0 sobre G seno de θ, que é consistente com o resultado que nós obtivemos anteriormente. Todos os métodos que estamos utilizando para obter o tempo em que o nosso projétil volta a atingir a altura inicial devem ser consistentes. E vamos ao nosso terceiro e último método, que consiste em simplesmente supor que o nosso y, nesse instante, TH, é o próprio H que nós sabemos. Substituindo na expressão para y de t, temos que H é igual a H mais V0, seno de θ, que multiplica o tempo, que é o TH que nós queremos determinar, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Nossa aceleração é menos g. TH ao quadrado sobre 2. Notamos que agora o H se cancela. Então, ficamos com 0 igual a V0 seno de θ TH menos G TH ao quadrado sobre 2. Nós obtemos uma equação de segundo grau, fácil de ser resolvida, podemos colocar o TH em evidência e obtemos duas soluções. TH igual a 0 ou o nosso TH anterior, 2V0 sobre G seno de θ, que é consistente com o nosso movimento, porque o projétil partiu de H em t igual a 0 e ele voltará a atingir H em 2V0 sobre G seno de θ. Vamos determinar agora qual a distância do ponto de lançamento em que o objeto atinge o solo, ou seja, vamos prosseguir sua trajetória até um certo ponto em que ele atingirá o solo na parte de baixo do desnível e eu chamarei esta distância horizontal de D maiúsculo. Assim, nós queremos agora obter a distância D do ponto de lançamento em que o objeto volta a atingir o solo. Como primeiro passo, nós vamos obter o tempo em que este evento ocorre. Determinaremos este parâmetro sabendo que a altura y, neste instante, que eu chamarei de TD, corresponde a 0. Afinal de contas, nós colocamos desde o início a origem de nosso sistema de coordenadas na parte inferior deste desnível. O objeto partiu de uma altura h e queremos saber quando ele chegará ao nosso zero. Vamos então utilizar a expressão para o movimento em y. Temos que a altura, 0, será igual à altura inicial, h, mais v vezes t, ou seja, v0, seno de θ, que multiplica td, menos g, que multiplica td ao quadrado, sobre 2, que nos fornecerá a equação de segundo grau, td ao quadrado, menos 2v0, seno de θ, td, sobre g, menos 2h
sobre g sendo igual a 0. Eu simplesmente mudei o sinal e deixei o termo quadrático sozinho. O discriminante desta equação de segundo grau nos fornecerá 4 sobre g ao quadrado, que multiplica v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais hg. Nós obteremos, então, duas soluções para esse tempo, que corresponderão a v0 seno de θ, mais ou menos uma raiz que vem do discriminante v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais hg sobre g. O que significam estas duas soluções? Vamos representar aqui, novamente, esboçar o nosso movimento. Este é o nosso eixo temporal. Vou representar aqui a trajetória do corpo. Nós sabemos que a altura máxima é por ele atingida em TH minúsculo, e ele parte de uma certa altura h, percorrendo até TH uma distância horizontal L, que é a mesma distância que ele percorre ao voltar a atingir essa altura inicial. A raiz negativa, que eu vou chamar de TD menos, é igual a V0 seno de θ menos a raiz de V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ mais hg sobre g é um tempo menor do que zero e corresponderia ao instante em que o móvel deixaria o solo se ele fosse arremessado da parte mais baixa do desnível. Nós temos aqui o instante inicial que nós começamos a contar zero, que é quando ele foi arremessado do canhão a uma altura h, porém ele faria esse mesmo movimento se fosse arremessado da parte mais baixa do desnível em um certo tempo TD negativo, que é dado por esta raiz. E temos o resultado, que é o nosso tempo em que ele volta a atingir o solo, na parte mais baixa do desnível, que é a raiz positiva que nós obtivemos. Então, o nosso TD será V0 seno de θ mais a raiz de V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ mais hg. Tudo isso dividido por g. Note que o TH minúsculo continua sendo o ponto médio, o ponto de simetria no nosso problema. Ele é exatamente igual à média das raízes que nós obtivemos. Ou seja, TD menos mais TD mais sobre 2. É importante que você copie este resultado, se você está seguindo minhas contas, fazendo anotações, porque nós vamos utilizar esse tempo para obter o valor desta distância em que ele volta a atingir o solo. Vamos agora obter a distância d através da nossa equação para o movimento vertical. Temos que d igual a velocidade inicial, V0 cosseno de θ, vezes o tempo que nós obtivemos, V0 seno de θ, mais a raiz de V0 ao quadrado seno ao quadrado de θ, mais
hg sobre g. Isso nos fornecerá, ao final, a distância d igual a v0 ao quadrado seno ao quadrado de 2θ mais raiz de v0 a quarta seno ao quadrado de 2θ mais 4gh v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso dividido por 2g. Vamos determinar agora a velocidade v com a qual o projétil atinge o solo. Na direção horizontal, na direção x, o movimento é retilíneo uniforme e a velocidade não se altera. Ela será sempre v0 cosseno de θ, na direção y. É a projeção da velocidade inicial ao longo dessa direção. Já a velocidade em y final será obtida utilizando o nosso já determinado parâmetro td. Substituindo na expressão para a velocidade, nós temos que vy será igual a v0 seno de θ menos aceleração da gravidade, que multiplica o nosso já determinado td, que corresponde a v0 seno de θ menos v0 seno de θ menos a raiz de v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ mais hg. Com isso, nós chegamos que a velocidade final em y será igual a menos v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ mais hg na direção y, que nós designamos pelo versor j. Assim, ao atingir o solo, o corpo terá como velocidade v0 cosseno de θ na direção y menos raiz de v0 ao quadrado seno ao quadrado de θ mais hg na direção y. E notamos que o módulo da velocidade final será simplesmente raiz de hg.